Muito bem, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando que já estamos praticamente no mês de setembro se encaminhando para o seu final. Isso passa muito rapidamente. E a primavera aí, agora, de certa maneira, depois dessa chuvarada que tivemos, a partir das enchentes lá de maio e tal, enfim, nós estamos aí com o tempo o clima muito diferente, do que tradicionalmente acontecia. Mas esperamos aí que tenhamos uma boa primavera, com muito sol, enfim, a vida começa novamente a deslizar, as pessoas ficam mais alegres, mais felizes. Daqui a pouco temos aí a temporada já de praias, enfim. Bom, nós vamos iniciar o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana com um espaço conversando sobre contabilidade, que, aliás, é um espaço já consagrado aqui, e que não atende só a questão da área da técnica de contabilidade, contadores e tal, das empresas, mas também a um público em geral, para ter um pouco de conhecimento de contabilidade, que a contabilidade é importante para a nossa própria vida, não só das empresas. Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Professor, quando o Salésio, toda vez que o Salésio fala aqui, tem muita repercussão, porque o programa é distribuído em todo o país e tal, o Salésio? E aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: foi divulgado na imprensa nacional, na segunda quinzena de agosto do passado, que o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo disciplinar para investigar a juíza do Estado de Pernambuco por suposto interesse na nomeação de perito judicial sem formação superior na área contábil e por homologar cálculos milionários. Pergunta esse telespectador: do ponto de vista das prerrogativas dos contadores, o Conselho de Justiça agiu de que forma? Corretamente ou não? Muito bem. Que bronca aí. Não é bronca, não. Tu sabes que esse fato é um fato que os contadores sofrem de forma histórica. Por que isso? Por que isso? Porque o campo da atividade do contador, desde o seu nascimento, ele não foi devidamente protegido, ok? Existe uma lei que estabelece quem pode executar as tarefas da área patrimonial, ok? Porque você sabe que quando se fala de contabilidade, nós estamos falando de patrimônio. Todas as atividades que envolvem o patrimônio monetário dos agentes econômicos e sociais, é área do contador, entende? Então não é simplesmente a pessoa, porque a pessoa confundiu contabilidade como se fosse técnica de escrituração. Esquece, não é isso não. Contabilidade foca no patrimônio. Todas as atividades que envolvem o patrimônio das pessoas é área contábil, ok? Então, claro que a escrituração também é área contábil, porque através dessas técnicas é que nós criamos, constituímos o patrimônio desses agentes, ok? Então, quando o Conselho Nacional de Justiça manda investigar um juiz por não nomear peritos contábeis, por não nomear contadores para fazer perícia, ele está absolutamente certo. Por que ele está certo? Porque a perícia é uma revisão dos elementos patrimoniais. A perícia é se responder a questionamentos que envolvem o patrimônio. Para alguém fazer isso, obrigatoriamente tem que ser contador. E isso está na lei. A Lei 92/95 estabelece que são considerados trabalhos de contabilidade. Quando se diz trabalho de contabilidade, trabalhos que envolvem o patrimônio. Então ela diz perícias judiciais e extrajudiciais e revisão de balanço e contas gerais. Ok, para fazer esse trabalho, obrigatoriamente tem que ser contador. Quando eu disse lá no início, que isso envolve uma questão do nascedouro, de um problema que nós tivemos e que temos ainda,
a falta de fiscalização é que o Conselho Federal de Contabilidade não fiscaliza as atividades contábeis. E graças a Deus que o Conselho Nacional de Justiça está fiscalizando, ok? Por que isso? Porque quem tinha que fazer esse trabalho era o Conselho Federal de Contabilidade. Agora, mas por que o Conselho não fiscaliza? Porque o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade foram tomados por outras profissões na figura do Técnico-Contabilidade. Então, o colégio eleitoral que elegem os conselheiros para o Conselho de Contabilidade era formado pelas outras profissões e pelos contadores. As outras profissões representavam 75% do universo do colégio eleitoral. Então, se todos os contadores votassem numa chapa que era para defender o campo dos contadores, ela não era vitoriosa, porque as outras profissões que têm interesse em atuar no campo dos contadores, ok, ganhavam porque eles representavam 75%. Isso é uma luta histórica, uma luta que nós traçamos há muito tempo, tá? Mas que, graças a Deus, vai mudar e graças ao Conselho Nacional de Justiça que mandou fiscalizar isso. O que o Conselho Federal de Contabilidade tem que fazer é simplesmente mandar para todos os advogados do Brasil um comunicado pedindo para que os advogados verifiquem se os peritos nomeados são contadores ou não, para que o processo não tenha problemas logo adiante. Entende? A Procon Brasil, a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, e o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, em 1999, já, né, com esse problema, ele me pediu, e eu escrevi um livreto que diz Perícia Contábil, Atividade Privativa dos Contadores, ok? Veja só, o que é o objetivo disso? É mandar para os advogados uma orientação para que ele fiscalize, para que verifique se aquele profissional que foi nomeado como perito é efetivamente contador. Porque, como eu disse, o Conselho Federal de Contabilidade não fiscaliza. Então, se o Conselho Federal de Contabilidade não fiscaliza e não manda fiscalizar esse campo de atividade, cabe a nós, profissionais, fazer isso. Entende? Por que isso? Porque o campo da atividade profissional, da perícia que envolve o patrimônio, é campo do contador. Parabéns ao Conselho Nacional de Justiça, parabéns, tá, a esse órgão que pelo menos está fazendo um trabalho que o Conselho Federal deveria fazer. Mas nesse caso eu peço ao Conselho Federal de Contabilidade, aos Conselhos Regionais, que elabore alguma coisa e que mande para os advogados fazerem a devida verificação, né? E conteste se o profissional que foi nomeado para fazer a perícia é ou não é contador. Porque se não for contador, o processo pode trazer problemas logo adiante, porque pode ser contestado através da indicação e o processo voltar tudo a estaca zero, como fez o Conselho Nacional de Justiça. Mandou apurar devidos indúcios. Então, existe aqui decisões onde diz o seguinte, lá já decisões superiores, aí diz assim, ó, perícia contábil, artigo 145, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e 26 do Decreto-Lei 92/95. Perícia contábil deve ser feita por profissional de nível superior, qualidade que não tem o técnico em contabilidade. Igualmente, não está legalmente habilitado para essa tarefa o administrador, porque não trabalha com patrimônio. E ali o que é que diz lá o juiz, a justificativa do juiz? Colocou-se por fim em relevo que há muito vem o perito prestando relevante serviço à justiça, gozando de grande confiança por parte do magistrado que o nomeou. Infelizmente, entretanto, não se pode afastar a necessidade de habilitação legal para a tarefa, esta que ele não tem. Ou seja, não adianta o profissional ser um profissional que faz um bom trabalho, é necessário a habilitação. E esta habilitação, o advogado tem que verificar e fazer a devida contestação, ok? Porque senão coloca em risco todo um trabalho que futuramente pode trazer problemas, tá ok? Então, essa é a indicação e eu agradeço nada, eu elogio a ação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de, se o juiz nomeou um perito que não é contador,
entende? Ele, como juiz, ele não poderia ter feito isso e é importante, sim, fazer a devida verificação e saber por que ele nomeou e por que ela está homologando cálculos milionários, porque, afinal de contas, né, os recursos têm que ser pagos de forma correta e somente o contador, na função profissional da perícia, é que ele vai ter quase certeza desses cálculos. E que o Conselho Federal de Contabilidade, de certa maneira, volte a ser, né, defensor do profissional. Do profissional, entende? É isso, e não de grupos, tá bem? O Conselho, vamos lá, né? Tá a nossa profissão, não é a nossa profissão, a sociedade precisa de estabilidade, a sociedade precisa saber que o campo do patrimônio é campo do contador e tu foi criado para fazer a fiscalização. Se tu não estás fazendo, reconheça a incompetência e peçam renúncias, tá? Porque está na hora de mudar. O Brasil precisa mudar, tudo precisa mudar. Nós temos que passar um pente limpo para as coisas melhorarem. E isso aí, isso que tu está reivindicando aí, reforça a questão da necessidade da estabilidade jurídica no país. Não tenha dúvida. Salésio, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, jamais se deixe enganar pensando em terceirizar a sua felicidade. Ninguém será capaz de fazer por você o que só você pode e só você deve fazer. A luta, pois, é de cada um, em busca da realização de seus sonhos ou propósitos, o que quer que seja. O Estado, veja bem, é um ente abstrato que tira mais do que nos entrega e só serve, na verdade, à sociedade quando nos garante a vida e as nossas liberdades individuais. Isto quando atua tendo esse foco como seu objetivo principal, se não único, porque, em geral, nem isso dele recebemos, do Estado, digo mais. A busca da felicidade é uma empreitada de cada um, através de sua dedicação, de sua decisão individual, de seu preparo e de sua obsessão. As sociedades que elegeram o Estado como instrumento de busca e alcance da felicidade acabaram se tornando opressoras e escravocratas. Lute, pois, por sua vida e por suas liberdades. Nunca, como nos tempos atuais, esses valores fundamentais estiveram tão ameaçados. E justo por aqueles que alardeiam defender a democracia e as nossas liberdades. Todo cuidado é pouco. Estejamos, pois, alertas. Boa semana. Muito bem, esse programa Economia e Desenvolvimento começou lá atrás, há 24 anos. Estamos completando 24 anos nesse ano de 2024. E esse programa tem não só tido a oportunidade de trazer conteúdos e tal, mas aproximar a gente de pessoas queridas, pessoas que a gente gosta e tal, né? E que desenvolve essa amizade há muitos anos, que é o caso do nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Raskin. Sérgio, estava com saudades do amigo. Obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Sempre na luta, né, Tchê? Sempre na luta, sempre na luta. Te agradeço o convite. É um prazer estar contigo, não só aqui, como em outros lugares que a gente se encontra também. A conversa é agradável e flui. E a gente sempre aprende um pouquinho. É verdade, a gente sempre compartilha também conhecimento, né? O Sérgio, que é especialista em prótese e também em implantodontia. Mas claro que eu não vou só explorar o Sérgio nessa área de especialidade dele profissional, mas também porque nós temos um tumulto, um conflito lá no Oriente Médio e ele é especialista nisso também, né? Porque o Sérgio seguidamente está lá em Israel e sabe muito bem disso. Então nós vamos também explorar ele nesse assunto importante que é da geopolítica internacional. Mas em relação à prótese e implantodontia, quais novidades? Nós falamos há uns 2 anos, tem muita coisa que mudou de lá para cá, né? Olha, Silvio, muita coisa mudou, muita coisa interessante, muita coisa em prótese. Hoje a gente trabalha com muita prótese digitalizada, né? Tudo feito hoje, aquilo que era muito manual, hoje está tudo feito pela informática, né? Pela computação, por fresagens, materiais, tudo que vem de materiais. O que interessa, a coisa mais bacana de todas, é que está acabando o metal na odontologia, né? O uso das cerâmicas estão se disseminando muito, os implantes, que eram titânio, hoje já tem implantes de cerâmica também, com o mesmo resultado, mesma eficiência, mesmos tempos. Aquele implante que se colocava e a gente instalava o parafuso dentro do osso, né? Fazia a cirurgia da colocação do implante, esperava 6 meses, 4.
Hoje, em 40 dias, 30 dias, nós já estamos começando a fazer as próteses. Apesar também as próteses de carga imediata que se faz na hora. Mas são questão de conceitos e princípios, eu gosto de esperar um pouquinho. Né? E trabalhar com o que a gente chama de estabilidade secundária. A estabilidade primária é o atarrachado do implante no osso, a estabilidade secundária é quando o osso interage com o implante e eles ficam unidos. Né? E a eliminação do metal deixa a prótese mais natural, mais viva, porque a cor, a estética, tudo se dá pela passagem de luz. Quando tu tem metal no fundo de uma cerâmica, de uma porcelana, tu tem que esconder esse metal, tu usa um opacificador. E esse opacificador e o próprio metal não deixam passar luz, porque a cor, a estética, a beleza, se dá pela passagem da luz e pela refração da luz. Então aí tu vai conseguir uma naturalidade. Hoje as porcelanas são feitas para se fazer uma dentina igual a dentina do dente, um esmalte igual ao esmalte do dente. Então não é fazer um dente clarinho, um dente que mais ou menos pareça a região, aquele que entra e mimetiza a região e fica ali dentro. Hoje não, hoje o dente é feito como o dente adjacente, o dente do lado, ou principalmente o homólogo, né? Que é o igual. Se eu faço um canino desse lado, eu tenho que fazer igual o canino do outro lado. Se eu fazer um premolar desse lado, igual o premolar do outro lado. Porque se eu não usar essa simetria, eu vou parecer que a boca tem uma diferença de posição. Então tem muita artimanha, muito jogo, muita coisa bonita. Hoje está muito fácil trabalhar, porque o uso da fotografia, se usa muito a fotografia para comunicar com o laboratório de prótese. Eu ainda tenho laboratório de prótese no meu consultório também. Né? Muita coisa a gente faz no consultório, tu conhece, tu sabe como é que é. Aliás, tempos atrás era muito raro, né? O próprio odontólogo ter o seu laboratório, né? É verdade. Hoje é uma coisa mais comum, o pessoal aprende a fazer cerâmica. Eu fui um dos primeiros a ter laboratório no consultório, eu fui um dos primeiros dentistas a aplicar cerâmica, fui um dos primeiros dentistas a Tu está nessa trajetória há 5 décadas, por aí? Eu estou fazendo 47 anos de formado esse ano, mas já trabalhei com professores durante a faculdade. Meu pai era dentista, também acompanhava no consultório. Então foi uma vida muito gostosa. A família Raskin é muito da medicina e odontologia, né? Ou não? Exatamente. Quem não é dentista é oftalmologista. Mais ou menos é por aí o caminho. Mais ou menos esse é o nosso caminho da família. Sérgio, naturalmente, assim, claro que a odontologia trouxe como várias etapas, vários segmentos da sociedade, muito desenvolvimento tecnológico, científico e tal. E há tempos lá atrás, digamos 50 anos, o Brasil era conhecido como o país dos desdentados, né? Evidentemente que isso tem uma série de razões, inclusive alimentícias e tal. Mas hoje eu acho que a coisa não está mais assim, né? Hoje mudou muito, né? Vários fatores mudaram. O primeiro deles foi o uso do flúor na água, né? O flúor na água reduziu assim a quantidade de cáries, aquele volume de cáries. Comentei que meu pai era dentista, meu pai dizia assim, que quando chegava fim do ano, eles traziam, os caras traziam os filhos no dentista e a criança tinha 8, 10, 12 cáries, o cara salvava o verão dele, né? Aquele pessoal terminava as aulas e ficava salvo. Hoje, graças a Deus, isso é uma coisa que não acontece. Aumentaram muito as técnicas de higiene, prevenção, o flúor, prevenção. Hoje, quem tem filhos jovens em casa, ou netos, ou sobrinhos, sabe que as pessoas não têm cárie. É muito raro ter uma cárie, ter isso. Então, assim, além da questão cultural. E outra coisa também, nós temos uma das melhores odontologias do mundo. A odontologia brasileira é considerada no mundo de um jeito... Eu tive fora falando e ouvindo algumas vezes também, e o conceito da odontologia brasileira é muito bom. Uma odontologia alemã, odontologia brasileira. A odontologia da Inglaterra não se compara com a odontologia do Brasil. Se tu olhar as pessoas, o inglês na rua, tu não vê aquele conceito estético que o brasileiro tem, que o alemão tem. Tem muito disso. A gente tem uma odontologia de primeiro, uma odontologia de dar orgulho. E tanto é que nós temos inúmeros palestrantes brasileiros hoje dando aula fora daqui, né? E convidados em congressos e tudo isso aí. Então, e a odontologia está sendo hoje ainda digamos assim, uma carreira, digamos assim, que é procurada? Assim, nós temos vários fatores hoje que são uma coisa assim interessante. Sabe que eu dei aula há muito tempo? Sim, claro. Eu tive uma escola até dezembro, a gente encerrou a nossa escola. Encerrou a escola? Encerramos a escola.
Depois da pandemia, diminuiu a quantidade de pessoas, mesmo com preços muito acessíveis na escola, praticamente custo, né? Diminuiu a quantidade de pacientes e essas clínicas populares fazendo em 50 vezes no cartão de crédito. O cara acha que está fazendo barato, mas está pagando a longo prazo. A longo prazo. Diminuiu muito os pacientes das escolas, não só a nossa escola, como as outras escolas também. Mesmo os cursos de graduação das escolas tradicionais nas universidades, né? Diminuiu muitos pacientes. Então começou a ficar uma dificuldade de ter paciente para os alunos. Segundo, a qualidade dos alunos também. Tem muita escola, muito curso de odontologia. Quando eu fiz o diminuiu a qualidade também, né? De certa maneira, compromete, de certa maneira. Mas é que o aluno vem fraco. Não quer dizer que o curso seja fraco. Claro. O aluno vem fraco e desinteressado. E odontologia é uma profissão bem trabalhada, com uma boa clínica, remunera bem. E muitas pessoas vão atrás do fator, essa profissão dá um pouquinho mais, aquela dá um pouquinho menos. Né? Então, começa assim. E os alunos saem muito, eles já entram fracos na universidade. E saem também fracos da universidade, porque por mais que o professor da universidade se esforce para ensinar, o aluno vem com limitações, né? Então, isso é uma das coisas que também atrapalhou a gente, o risco, a consequência de ter incomodações com pacientes que os alunos estão atendendo. No fim, a gente acabava fazendo as coisas e mostrando como é que era, em vez do próprio aluno praticar no paciente. Então, mas tem cursos muito bons aí, faculdades maravilhosas, né? Mas a quantidade, o mercado está saturado de escolas de odontologia. Porque assim, hoje toda faculdade privada, o aluno não é mais aluno, ele é cliente. É o que o aluno quer, o que o mercado demanda, né? A coisa que funciona. Então, está meio gozado, né? Vamos dizer o termo assim. É uma visão mais mercadológica da coisa, né? Exatamente, mais mercadológica. Mais do que triplicou o número de universidades. Então, assim, estão largando o dentista até não querer mais. Muitos não têm nem o que fazer, não tem consultório. E o mais chato de tudo é que depois da pandemia, depois da enchente agora, sabe quantos consultórios ficaram submersos? Todo mundo, muita gente tem consultório no térreo, né? E nas zonas mais baixas da cidade. E foi muito bacana, o mutirão, a solidariedade, grupos de dentistas se ajudando. Eu tenho uma autoclave que eu não estou usando, eu tenho uma alta rotação, uma broca que eu não estou precisando. Eu troquei meu compressor e tenho outro que está mais fraquinho um pouquinho porque eu preciso, mas para outras pessoas serve. E foi feito um mutirão muito bacana no meio da odontologia e graças a Deus conseguiu ajudar muita gente e botar muita gente boa de volta no mercado. Que talvez não tivesse condições de voltar. Porque o mercado está difícil, está bem saturado. É verdade, Mas, Sérgio, além de mais, em primeiro lugar, quero te cumprimentar pelo teu time, né? Tá bom o Internacional, né? Agora está indo bem, está no bom caminho. Bem. Ele despertou, aliás, ele começou a jogar bola, acho, um pouco mais tardiamente, senão ele poderia até estar habilitado a disputar o título brasileiro, né? Se tivesse trocado o treinador antes ou começado com outro treinador, estava disputando o campeonato. Com certeza. Mas eu acho que pega a Libertadores para o ano que vem, né? Eu acho que está ali no limite, deve pegar a Libertadores se mantiver esse desempenho. Na expectativa, né? Até o final. Torcida por isso, né? Outra coisa, né, Sérgio, é que nós temos aí esse conflito lá que foi acirrado de maneira muito forte a partir dessa semana, com o bombardeio do Irã e Israel. Como é que tu está vendo esse imbróglio todo? Que é uma coisa histórica, né, que acontece lá. E esse bombardeio com o Irã aí não vai ficar por isso mesmo. Eu acho assim, eu acho que tem que voltar um pouco atrás no tempo. Sim. Entender um pouco da geopolítica da situação. Da região do Oriente Médio. Se a gente olhar para a Europa, né? Se a gente olhar para a Europa e ver que a Europa está em crise, guerra, sanções econômicas, principalmente sanções à Rússia, né? Muito grandes. E a Rússia lidera um bloco muito grande. Rússia, China, mas mais a Rússia ainda, a política. Aquela política assim, tipo envenenar a gente no exterior, aquela coisa um pouco de Guerra Fria, aquela manipulação dos países, como tinha a invasão da Ucrânia. Né? Agora a Rússia pediu para Israel sair do Líbano. Por que a Rússia não sai da Ucrânia? Né? Então, assim, as coisas começam a ficar assim. Então, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona a coisa. Há uns anos atrás, não muito, Israel descobriu no mar uma das maiores jazidas de gás do mundo. Das maiores jazidas de gás do mundo. Qual é o mar?
No Mediterrâneo, no no contorno de Israel ali. Mediterrâneo. É. Tem ali, Israel é banhado pelo Mediterrâneo e pelo Vermelho, né? Mar Vermelho. Isso aí. E Israel descobriu essas jazidas de gás. E vai fazer um gasoduto para a Europa. E está acertado esse gasoduto. O Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, é o primeiro-ministro de Israel, está empenhado há muitos anos nos chamados Acordos de Abraão. O que são os Acordos de Abraão? Israel era um país sozinho no meio do Oriente Médio. Ele fez a paz com Marrocos, acordos de paz, botou a embaixada no Marrocos, tudo funciona direitinho. Na Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e assim Tudo cercado ali, Egito, né? que é coisa muito grande. Existe um equilíbrio entre os países muçulmanos, entre a Arábia Saudita e Irã, que são os dois maiores países, têm maiores população, e um país é xiita, outro país é sunita, né? Basicamente xiitas e sunitas, e é uma briga muito grande, né? Toda a briga é porque se um é filho direto de Maomé, o outro é o genro do Maomé, qual que deveria seguir na morte do Maomé, quem deveria assumir, se era um colegiado ou se era o genro do Maomé, eles brigaram entre sunitas e xiitas. Então, assim, e houve uma separação. Esse gasoduto, Israel vai fazer um gasoduto para a Europa e vai mandar gás para a Europa, certo? E é o interesse de Israel muito grande em fazer ele pela Arábia Saudita, porque Israel não tem acordo de paz ainda, tem escritórios comerciais e outras coisas com a Arábia Saudita, mas não tem uma embaixada. Daí entraria a Arábia Saudita nos acordos de Abraão, que para Israel é muito interessante, porque Israel começa a ter um processo de paz ali. Com quem que Israel não teria paz? Síria, Iraque, Líbano, Irã, que são um bloco russo. Né? Ou podia passar esse gasoduto pela Arábia Saudita ou pela Turquia. Israel, claro, que optou pela Arábia Saudita por interesses políticos e regionais, né? E para passar esse gasoduto. A quem não interessa um gasoduto na Europa? A Rússia, claro. A Rússia. É. Então, o que acontece? A Rússia, ela se defende das sanções cortando o gás da Europa. E a Europa passa frio no inverno. É. O que aconteceu E na aí Israel Inglaterra, vai então é isso aí. Então, esse gás tiraria a hegemonia do gás russo na Europa. Aí o que a Rússia faz? Ela pega o telefone e liga para o Khomeini lá, que é o filhotinho deles, e diz, bota a tua turma de terrorista, que são, o Irã terceiriza a guerra com Israel, porque até aí não se mete, né? Terceiriza a guerra com Israel, com Hamas, Hezbollah, a Jihad Islâmica, os Houthis, todos esses grupelhos, todos esses grupos terroristas maldosos, de acordo que... Porque uma das coisas que mudou, porque o mundo tinha medo de terror. Hoje o terror está se escondendo de Israel. Porque Israel vai lá num buraco lá e acha o chefe do Hamas, e vai lá e acha o chefe do Hezbollah. Hoje eles estão escondidos, eles não botam a cara para a rua. Então hoje o terror está com medo do mundo, né? Porque o mundo tinha medo do terror, porque eles faziam atentados. Tanto é que eles fizeram um atentado em Israel, padrão antigo. Entraram, metralharam uma parada de ônibus e mataram 8, 10 pessoas ontem. Então, aí começa toda a história. Só que a mídia, grande parte da mídia é esquerda. Sempre é mídia, né? É. A mídia é esquerda. E a causa palestina, que eles chamam de resistência, que na verdade não é resistência, porque esses grupos terroristas do Irã, todo mundo fala em solução de 2 estados ou de um estado. Qual é a solução de um estado? Acabar com Israel. Não tem Israel. Eles não querem solução de 2 estados. Então, assim, a mídia não mostra, mas Israel recebe foguetes do Hezbollah e do Hamas todos os dias do ano. 1, 2, 5, 10, 20 foguetes todo dia. Como Israel tem o Domo de Ferro, o sistema de defesa de foguetes, ele anula esses foguetes, esses foguetinhos. Só que agora, o Irã, viu que não consegue passar por isso, está começando a mandar mísseis balísticos. O Hezbollah tem míssil balístico, mandou míssil balístico.
Os Houthis jogaram lá do outro lado do Oriente Médio, jogaram mísseis balísticos em Israel. Agora o Irã, quase 200, 180 mísseis balísticos estavam falando. É. A maioria, 90%, 95%, explodiu no ar. E alguns caíram em lugar onde não tem proteção do domo de ferro, que é mais no norte, que são mais áreas abertas, né? E a coisa vai. Para ter uma ideia, se fala em dois estados, um estado de Israel e o estado palestino, que ele tem duas partes, Gaza ou Cisjordânia. Tu sabe o que é a Cisjordânia? Cisjordânia é a antiga bíblica Samaria e Judéia. Tu imagina que para Israel entregar a Judéia, da tribo de Judá, que são das 12 tribos de Israel, deve ter sido puxado. Israel faz de tudo para fazer um acordo. Então, o nosso presidente querido diz que Israel não quer sentar na mesa, diz que não... Tem que entender o seguinte, com esses grupos terroristas, não tem conversar. Tu senta hoje, faz um acordo... Esse cara quer resolver o problema diplomático sentado numa mesa de bar tomando cerveja. Olha o nível diplomático desse cara, né? Bom, não, o que acontece é o seguinte, faz um acordo com Hamas, com a Fatah, como fazia do tempo do Arafat, com a Jihad Islâmica, com o Hezbollah, aí vai fazer um acordo, acertam o acordo, levam o acordo, aí já não querem mais aquilo, querem mais isso. Aí topa, vai lá e quer mais isso. As pessoas têm que entender que não é que não querem, não tem com o que conversar. Porque não são país, não tem um corpo diplomático, não tem nada, são meia dúzia de fanáticos. São terroristas, na verdade. São terroristas. Com terrorista não tem conversa. Na verdade é isso aí. Eu acho que o Brasil hoje está caindo muitos degraus no seu processo civilizatório com esse grupo que está comandando o país. Né? Uma declaração dessa, dada pelo presidente, que o Israel só quer matar, quer dizer, é de uma estupidez, para não dizer outra coisa, uma estupidez que coloca o país, o Brasil, numa situação muito delicada do ponto de vista da sua estratégia geopolítica internacional. Isso é verdade. Sérgio, obrigado muito pela tua presença aqui. Eu quero te trazer mais vezes aqui, porque eu acho que tu tem que voltar, porque esse tipo de informação, como tu disseste muito bem, nós estamos, assim, sob o domínio de uma mídia que é esquerdista para tudo, né? Não só em todos os campos, da política nacional, política internacional, essa mídia esconde a informação verdadeira, porque, na verdade, nós sabemos, né, que nós vivemos num país que busca sempre a liberdade, e a verdade... Tem um escritor chamado Leon Tolstói, e o Tolstói dizia o seguinte, né, que a liberdade é o bem maior do ser humano, só que a liberdade... ela tem que ser buscada através a liberdade tem que ser buscada através da verdade. Então, quando tu tens a verdade, tu chegas à liberdade. Por que a esquerda, não só nacional ou internacional, ela não fala em liberdade? Porque ela não quer a verdade. Né? Então, o Tolstói tinha muito presente essa questão. A esquerda não gosta da verdade, por isso que ela não fala em liberdade. Tu não vê jamais movimentos de esquerda defender a liberdade. Nós, conservadores da direita, queremos a liberdade, porque nós atuamos visando sempre a verdade. Eles não querem a verdade. Eu tenho um amigo muito inteligente, muito capaz, morou em Israel há muito tempo, e eu perguntei para ele... Esse tempo, eu li no jornal um artigo assim, assado, e falava isso sobre esse assunto. Ele disse assim, primeiro me diz que jornal tu lê. Qual é o viés do jornal? Aí vamos ver sobre que ótica nós vamos entender esse artigo. É verdade. Ou qual é o canal de televisão, ou qual é a rádio, ou quem falou. Isso, porque hoje tem uma dicotomia muito grande entre direita e esquerda. Porque parece que não existe mais centro, né? Que a maioria das pessoas está no centro. É verdade. Humberto Eco tem uma frase que diz assim, o tempo das verdades acabou, né? Nós vivemos num tempo só de mentira, empolhação e tal. A verdade está sempre encoberta. Esse é o nosso grande problema hoje é descobrir a verdade. Aí sim, que nós... O João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade está muito... a liberdade é a consequência, é o fruto da verdade. Descobrir os interesses atrás da verdade. Exatamente, é isso aí. Sérgio, obrigado pela tua presença, até uma próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Silvio. Bom, nossa economia e desenvolvimento, naturalmente, você sabe, nós estamos aí há 24 anos, desde o ano 2000, estamos aí com o programa aqui na Lucas, no Alvergur Produções, e, na verdade, esse programa, desde o começo,
ele se deteve e tem como objetivo trazer coisas econômicas, a questão educacional, a questão que, de certa maneira, nos vai ajudar a fazer com que esse país saia do buraco em que esteve durante tantos anos, né? Desde seu descobrimento lá, e nós cada vez mais parece que estamos aprofundando nesse poço. E sabemos muito bem que há coisas, há instrumentos, há políticas públicas, há políticas de desenvolvimento que serão capazes de nós fazermos com que nós possamos sair desse buraco e, enfim, criarmos o que se chama uma civilização. Uma civilização, para vocês terem uma ideia, um filósofo chamado Anthony Daniels, ele dizia que uma civilização não é um país, um povo, não. É um arranjo social que preza pela intelectualidade, pela excelência intelectual e exatamente pela integridade ética e moral de seu povo. E é isso que nós temos que perseguir. E nesse sentido, e nesta busca, a educação é fundamental. Pois eu estou trazendo aqui um colega economista, empresário e que, sobretudo, é educador. Por isso, eu fico feliz em te receber aqui, Wesley Lacerda. Prazer em tê-lo. Silvio, que alegria estar aqui contigo, com o teu programa. Economia e Desenvolvimento já faz história na nossa região, no nosso mundo intelectual. E poder contar um pouquinho das nossas histórias, dos projetos que a gente está tocando de educação. Tu tem uma história bastante, não tão longa, né, mas um jovem empresário, economista e educador, mas já uma experiência bem importante nesta área de educação. E tu está lançando agora o que chama de escola de gestão. Isso é fundamental, porque nós precisamos de gestão, né? Pois é, Silvio. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com gestão de tudo que é tipo de empresa, tudo que é tamanho de empresa, trabalhando muito com as startups, ou seja, as empresinhas que estão começando, que têm ideias maravilhosas, muita força, muito empenho, mas pouca técnica de gestão. E tenho visto nesses anos todos aí que uma grande dificuldade tem sido exatamente tu conseguir tocar as coisas na sua proporção. As empresas, elas entendem o mercado, montam produtos, mas no final sempre se pegam discutindo o que eu devo resolver primeiro, aquilo que é urgente ou aquilo que é importante. Então a gente está acostumado a ver as empresas sofrendo nessa discussão. Para isso a gente montou então uma escola de gestão que trata de diversos temas. O principal deles é sobre o core business. Porque o core business ele é o centro de inteligência, de desafio, é o centro motor que impulsiona da paixão, da problema dentro da companhia. E se esse centro não é claro, não é bem comunicado, a gente começa a ter perdas de função dentro da companhia. O que a gente costuma dizer é que durante um processo empresarial, durante o exercício da sua competência empresarial, o core business ele é o delineador, a informação do que a gente faz, qual é o nosso diferencial, aonde é que a gente tem que chegar, qual é o nosso alvo dentro do cliente, qual é a coisa que a gente entrega que faz o cliente crescer e ficar feliz. Se isso não é claro dentro de toda a empresa, essa perda de informação depois leva a uma perda de unidade de ação dentro da empresa. Ou seja, dentro das diversas áreas, cada uma é função para o core business. Cada uma das áreas ela tem um trabalho para entregar para que a empresa atinja o seu objetivo. É uma empresa, é um grande objetivo, mas são inúmeras partes tratadas por organismos dentro da companhia. E essa informação de base, que é o core business, ela é fundamental. Se isso não é claro como funciona, como vira valor para o nosso cliente, as áreas se perdem, as pessoas se perdem. Interessante isso aí que tu colocas. Quem está vendo agora o Wesley falar, sabe que ele está um pouco afetado por essa questão climática. Ele mora aqui no interior do estado e realmente o interior do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também na semana passada, mas o interior foi que mais sofreu, né, esses efeitos climáticos, das queimadas aí, e isso afeta naturalmente o nosso aparelho respiratório. De qualquer maneira, né, Wesley, nós sabemos que quando uma empresa vai começar, é muito mais fácil tu chegar para a empresa e já fazer com que ela venha trilhando esse caminho, passe a trilhar esse caminho. Mas também essa escola de gestão e esse trunfo para as empresas é válido para as empresas já constituídas. Silvio, assim, a tua colocação não podia ser mais precisa. Porque no início, a empresa começa as suas operações e tem uma visão, tem uma paixão que juntou e botou para começar. Mas durante o andar do tempo, vão surgindo oportunidades, negócios próximos ao core business,
necessidades de clientes, e essas empresas vão se distraindo, atendendo também a essas demandas. E esse é o problema que a gente chega em empresas grandes já constituídas. Porque empresas que têm muitos portfólios, muitos serviços, essas companhias têm estruturas individualizadas para cada um, mas também sofrem. Porque no final, o que a gente tem que levar à empresa? Para onde a gente tem que levar? O que comanda a nossa decisão? Então, nessa tentativa das empresas, tanto as pequenas quanto as mais maduras, de atuarem em diversas frentes com o grande objetivo de esse problema é estratégico a gente atender, porque senão o nosso cliente vai procurar um concorrente. Esse é uma grande pegadinha. Com certeza, é. Porque eu até posso fazer isso, mas eu não posso negligenciar aquilo que é o meu core business. E onde é que vem a negligência quanto ao core business para as empresas estruturadas? Elas muito pouco investem ou inovam em cima do seu core business. Tem uma ideia, ela tomou forma no tempo, mas quanto se inova em cima do seu core business? Vamos lá, vamos pegar um empresário, vamos dizer o seguinte, dinheiro não é problema. Eu vou te botar aqui 10 milhões de reais para tu inovar. A maioria não sabe nem por onde começar. Porque não é um tema contínuo, não é um tema natural hoje. Então, nós temos um problema que tem 1000 facetas. Quando a empresa é jovem, ele tem uma característica, mas também a empresa madura precisa se reinventar. Perfeito. E é interessante, né? Enquanto tu estavas falando, eu estava pensando o seguinte, porque naturalmente nós sabemos que o mundo empresarial também, ele é fruto do seu sucesso, do seu fracasso, do ambiente de negócios que é colocado do ponto de vista da política econômica global. Nós vivemos hoje, não só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no caso, e no Brasil, um ambiente econômico propício aos negócios? Olha, o Brasil é uma fonte imensa de oportunidades. Sempre foi, sempre vai ser. O problema é que o nosso empreendedor não está pronto para se posicionar em vantagem dentro deste mundo de oportunidades. Ele tem uma mente cheia de ideias pré-concebidas, ele tem um excesso de influência sobre, por exemplo, uma política norte-americana, um modo de ver norte-americano. Ele não conhece, por exemplo, os grandes empreendedores ou os pequenos empreendedores no interior da Europa. É um exemplo. Todo mundo, se quer fazer inovação no seu negócio, quer pensar no seu negócio, pensa em ir para os Estados Unidos. Mas nós temos ouro do interior da Europa. Por exemplo, os requintes e burgos da França ou da Itália. Esses caras são maravilhosos em termos de criatividade e de novos processos. Então a gente olha esse ambiente brasileiro atual. Cara, é uma mina de ouro. O Brasil é uma mina de ouro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. E temos que cada vez mais preservar isso, e não só preservar, mas fortalecer e aproveitar essas potencialidades. Isso que é mais importante. Bom, eu não sei se tu tem mais alguma coisa, mas eu gostaria de saber o seguinte, o pessoal que está nos assistindo, né, que estão começando o negócio, aqueles que já estão no mercado e tal, e que vislumbram através da tua escola de gestão uma possibilidade de uma alavancagem nos seus negócios e de ter mais produtividade, ser mais eficiente, porque na verdade que nós sabemos aqui no Brasil o grande problema público, por exemplo, é a questão de eficiência, é de gestão, mas também isso acontece nas empresas. Isso é importante que, né, essa escola vem exatamente atender a essa demanda, né? Pois é, essa linha de entrada no mercado é para dar uma couraça para o empresário. Eu empreendo no Brasil há 35 anos, já passei por todos os governos. Governo de direita, governo de esquerda, governo radical, governo aberto, governo que investe menos, governo que está em crise. Nunca o governo foi o problema principal. Agora, num ambiente hostil de concorrência elevada, se a empresa não está preparada, ela não consegue competir. Então o problema não é o ambiente hostil. O problema é o despreparo do empreendedor. E é tudo o empreendedor. Porque dentro de um mesmo segmento, a gente está acostumado a ver empresas que crescem e explodem, empresas que estão estáticas, empresas que estão em declínio. No mesmo mercado, no mesmo setor, na mesma política. Às vezes na mesma cidade, na mesma quadra. Cidade, na mesma quadra. É verdade. Então, assim, o empreendedor que bota a culpa fora
no governo, na situação, na crise, na fuligem que me afetou. Esse tem uma grande caminhada para fazer. Esse tem um grande problema. Mas essa caminhada, eu costumo dizer que é o seguinte, né, Silvio? Tu é um cara muito experiente, eu estou, podemos dizer assim, nos verdes anos da minha vida. A gente tem um mundo de oportunidades. É verdade. Se a gente escolhe as nossas, a gente dá um retorno, inclusive, espiritual. Porque cada um de nós veio para esse mundo com um mandato divino. E se tu escolhe dentro desse mandato divino aquelas coisas na realidade que são para ti, a vida te ajuda, a vida empurra. Agora, se tu não escolhe as tuas coisas, foge do teu mandato divino, a vida é dura. Falaste na questão espiritual, aí na minha reflexão desse programa aí, eu estava citando um cientista chamado Wernher von Braun. Wernher von Braun, para quem não conhece, foi o principal artífice da construção da NASA, que é simplesmente a estrutura espacial norte-americana. E ele, em um certo momento, ele tem um livro dele que ele diz o seguinte, eu nunca esqueci essa citação do Wernher von Braun: creio firmemente que nosso presente e futuro está muito mais ligado à espiritualidade do que à ciência. Ou seja, ele reconhece que a ciência é importante, mas acima disso está a questão da espiritualidade, que, aliás, é o tema das minhas palestras, que eu faço sobre economia comportamental, trazendo esse lado da espiritualidade, que hoje é uma coisa muito comum nas empresas. Aliás, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou uma faculdade da espiritualidade, tamanha a necessidade disso, já há mais de 20 anos. E hoje é uma faculdade que tem uma demanda extremamente grande das grandes corporações multinacionais do mundo inteiro. E é importante esse lado também, né, o Wesley? Eu diria, Silvio, que o ser humano é um inteiro. Não tem como separar. Corpo, alma e espírito. Pois é, né? Então, a gente, como filhos de Deus, vamos dizer assim, Sim. Ou seja, partícipes de uma essência do ser, cada um de nós tem um dote, um dom, que veio gratuito quando a gente nasceu. E quando a gente nasceu, esse dom teve como única questão a responsabilidade do indivíduo em fazer ele acontecer na história. Aristóteles dizia no seu livro Ética Nicômano: todo ser humano tem um dom de Deus e é o único responsável por esse dom na existência. Então, e aí, a partir daí, ele desenvolveu a chamada hierarquia das competências, né? Exato. E naturalmente que isso aí vem bem ao encontro que tu falas, porque na verdade ele reconhece que cada um tem o seu dom, são as hierarquias da competência, o dom para isso, o dom para aquilo e tal, e cabe a ele exatamente por causa do Criador ter lhe dado essa possibilidade e ele fazer exatamente isso. É isso. Então, vamos lá, né? Se ele tem um dom, primeira coisa, ele é um capaz. Ele não é um inferior, ele é um capaz. Claro. Né? Então, isso a gente tira uma evolução de muitas doutrinas religiosas que consideram o ser humano simplesmente pecador. Quando a gente olha esse lado humanista do fato, tu vê que o ser humano, por essência, é um capaz. Por quê? Porque ele entra na existência com um dom de Deus. E aí isso tem que ir para a sua empresa. É importante, exatamente. E as empresas hoje que mais estão crescendo, se desenvolvendo e tendo eficiência e dando retorno, não só retorno de lucro, de produtividade, mas retorno em termos de felicidade para os seus servidores, para os seus liderados, são exatamente aquelas que estão apostando nesse lado. Mas, Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. O Wesley, a partir de hoje, vai fazer parte aqui com o Giovanni, o Salésio e tal, que na área da contabilidade, e esse pessoal todo que nos acompanha há muito tempo, porque nós sentimos, viu, Wesley, exatamente a necessidade de trazer esses assuntos, porque com certeza nós estaremos colaborando com milhares de pessoas que vão, a partir desses estudos, a partir desse conhecimento, mudar a sua vida, quanto arrumar o rumo da sua vida, restabelecer certas coisas, restaurar certas condições e, afinal de contas, buscar a felicidade. Porque, como diz o Thomas Jefferson, o presidente americano, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele diz que o Estado não deve nada a ninguém, porque cada um tem a obrigação divina de buscar a sua realização enquanto vida. E aí diz, o Estado tem que garantir a tua vida, a tua liberdade e que tu busque a tua felicidade por ti próprio. Silvio, uma alegria conversar contigo de novo. Queria aproveitar 2 segundos para fazer um comercial. Claro. Né? Se vocês quiserem. Como é que faz para seguir nossa rede social, né? Dentro do Instagram é capo.corebusiness. E você vai ter uma noção dessa escola que a gente está lançando.
Eu estou trabalhando pessoalmente, porque eu sou a moda antiga, os cabelos brancos aqui me levam para a moda antiga, onde eu sou presencial. Eu preciso ver as pessoas, conversar com as pessoas. Né? Depois a gente até pensa em ter produtos digitais, né? Mas o Capo Core Business no Instagram está lá as nossas informações de como você pode conhecer também essa iniciativa de gestão, que tem uma base que vai da alta moralidade filosófica, ontológica, à prática de trabalho do dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Wesley, e naturalmente é o seguinte, na verdade, né, as redes sociais, aqui, os online aqui da vida, os digitais, eles nos ajudam a encontrar o produto, mas eu também sou da tua opinião, né, que o bom é tu passar esse tipo de conhecimento tete a tete, olhando no olho, porque tu transmite ali não só o conhecimento, mas tu transmite a tua empatia, tu transmite o teu olhar, tu transmite a tua emoção, e, sobretudo, a compreensão. Aliás, ontem foi chamado o Dia Mundial da Compreensão, e nós precisamos de muita compreensão também. Bom, então, nós vamos colocar aí no vídeo, né, Lucas, o endereço aí do pessoal que fazia o contato com o Wesley. Ele estará aqui agora, a cada 2 semanas nós teremos gravações, e, naturalmente, esse tipo de conhecimento eu fico muito feliz, viu, Wesley? Porque pela primeira vez, assim, eu tenho a oportunidade de ter um camarada como tu, que trata dessas questões macro, mas também expandindo mais para essa questão da humanidade, que é fundamental. Silvio, uma alegria conversar Obrigado, contigo e até a próxima, e compartilhar dos teus sonhos. Que esse jovem aqui ainda pensa grande, pensa em ajudar o Brasil e tem sonhos para concluir. Que maravilha! Nesse espaço do programa, o Dr. Gustavo Bernardi, que está toda semana aqui conosco, trazendo assuntos importantes como essa questão do planejamento matrimonial. Novidade nisso, doutor Bernardi? Obrigado pela sua presença. Que é isso, Silvio. Na verdade, o próprio nome já é uma novidade, né? Na medida em que a gente vai amadurecendo as orientações que a gente vai dando para os casais, para as pessoas que se unem, né, com relação aos seus direitos patrimoniais, a gente vai criando mecanismos. E hoje em dia se criou esse nome chamado planejamento matrimonial. Nada mais é do que você estabelecer um pacto com aquela pessoa com a qual você está se unindo sobre o que vai acontecer com o patrimônio de vocês no caso de um insucesso dessa relação, uma eventual separação e num eventual falecimento, né? É preciso que os casais entendam que não basta apenas tu fazer um pacto antinupcial com separação total de bens, né, e imaginar que este pacto, que esse contrato feito em vida vai ter validade no caso de morte, porque a legislação é diferente, né? Então, se em vida eu e tu estabelecemos um relacionamento com separação total de bens, não significa que tu não é meu herdeiro se eu morrer. E não significa que tu não vai concorrer com os meus filhos, se eu tiver filhos próprios, no caso de falecimento. Então, a orientação que a gente dá, né, é que iniciar uma vida a 2 tem que ter um planejamento. É um negócio. Infelizmente, não é só amor. Temos patrimônio. Vocês vão comprar bens, as pessoas carregam bens que compraram antes para dentro do relacionamento, adquirem bens no curso desse relacionamento. E, Silvio, isso é o maior índice de conflito nas separações, nos inventários, quando alguém morre. E não bastasse os conflitos emocionais, tem os patrimoniais. Que não são de menor monta, são iguais, às vezes são muito piores. Né? Mas o fato é que é engraçado, os conflitos pessoais, né, eles levam à separação. Mas a briga dentro da separação sempre é decorrente das questões patrimoniais. Então, a mesma importância que você dá ao escolher alguém para conviver um tempo ou o resto da vida, você tem que dar a escolher qual é o regime, qual é o negócio jurídico que você vai fazer. Escolha um bom profissional, escolha um especialista e crie esses instrumentos jurídicos que vão regular essas situações. Até que a morte os separe. Exatamente. Ou que algum outro evento. Obrigado pela tua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Silvio. Vamos ficando por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.
Para qualquer estabelecimento que tenha uma sala de espera, quanto menor for o tempo que o cliente tenha que aguardar o atendimento, obviamente melhor. Porém, muitas vezes é inevitável que haja algum atraso e o cliente tenha que esperar alguns minutos para ser atendido. Mas o que pode ser visto como um problema para alguns, pode ser tratado como uma oportunidade para outro. Atualmente, o tempo e a atenção das pessoas é um dos bens mais valiosos para as empresas. E este período de espera é um ótimo momento para se comunicar com elas. Uma excelente forma de realizar esta comunicação é através de TVs instaladas nestes ambientes, reproduzindo uma programação própria. Esta prática é conhecida como Digital Signage, mídia indoor ou TV corporativa. Você pode não saber o nome, mas certamente já viu muito Digital Signage por aí. O nome faz parecer coisa de outro mundo, mas não se assuste. Digital Signage, ou sinalização digital, nada mais é que uma rede de painéis digitais gerenciados de forma centralizada. Ou seja, são telas controladas remotamente via cloud por um computador. Essas telas são programadas para exibir um certo tipo de informação, que pode ser entretenimento, notícias, merchandising, conteúdo corporativo ou propagandas. O objetivo não é fazer o cliente ficar mais na sala de espera, mas sim transformar aqueles momentos de espera em uma experiência mais agradável, leve e talvez até enriquecedora para o usuário. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.